Olá pessoal, hoje vamos retornar a um assunto que deixamos meio paradinho desde o final do ano de 2023 sobre o Estatuto do Idoso. Nós, quando criança, não aprendemos na escola o que é o Estatuto do Idoso. Então é muito importante que nós consigamos passar e transmitir para vocês o que nós sabemos de como e por que utilizamos tanto o Estatuto do Idoso hoje em dia, né? O assunto que nós vamos falar é bem pertinente a alguns casos que se repetem nas famílias. Para falar desse assunto, nós convidamos o Dr. Diego, que já esteve aqui conosco, falando sobre esse mesmo assunto, e não poderia ser diferente, né, Dr. Diego? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes de tê-lo aqui. Obrigado, Maria Lúcia. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Maturidade, né? Ainda mais para solucionar eventuais dúvidas que os seus telespectadores têm com relação a esse tema tão relevante e tão importante, né, que é o Estatuto do Idoso. Estou à inteira disposição. Que bom. A gente sempre fala alguma coisa para que isso seja um pouco mais gravado pelas famílias. Por quê? No momento em que você conta uma história onde se necessita de um advogado, onde precisa de um Ministério Público que se envolva sobre um assunto, muita gente fala, eu tenho direito, mas tem direito no quê? Né? Então, o que é o Estatuto do Idoso? Para que ele serve? E como nós podemos usufruir desse tão importante estatuto? O Estatuto do Idoso, ele é um instrumento jurídico super importante ao idoso. O Estado trouxe garantias fundamentais, não só previstas, obviamente, na Constituição Federal, mas trouxe garantias fundamentais no Estatuto do Idoso que servem não só para resguardar e acautelar o idoso com relação aos seus direitos, mas principalmente os deveres da sociedade, da família, né, do Estado com relação ao idoso. Falamos muito sobre isso e existem alguns pontos onde no programa anterior nós comentamos sobre a violência psicológica, a patrimonial e a discriminação. Como que você explica cada item desse? Vamos lá para a violência psicológica. Violência psicológica. O Estatuto do Idoso, e não poderia ser diferente, né? Ele assegura ao idoso a questão da saúde física e mental do idoso. A violência psicológica, infelizmente, no nosso cenário, no nosso contexto social, é algo que ocorre, né? Não deveria ocorrer, mas infelizmente ocorre. Então, muitas vezes, por questões familiares ou da própria sociedade, do convívio social do idoso, ele acaba sofrendo violência psicológica. E isso o Estatuto do Idoso prevê, inclusive imputa questões criminais a quem comete esse crime, né, em relação à integridade, seja ela física ou psicológica do idoso. Acredito eu que quando nós começamos o programa agora há pouco, eu falei sobre nós não aprendemos, né, a cuidar de nossos idosos na escola. Por quê? Nós sempre achamos que os idosos são velhos, né, pessoas que não teve um passado. Então, quando a gente comenta sobre ser idoso, não a pessoa velha em si, porque isso é uma consequência da nossa idade, nós procuramos entender de que na sua própria residência, na sua própria casa, nós aprendemos e temos que aprender esse respeito, né? Esse assunto deveria ser discutido em sala de aula também, né? Seria uma matéria ou de alguma forma de ensinar já desde pequeno como agradar, como obedecer, como cuidar dos nossos idosos, né? Porque a gente vai ser idoso um dia, eu não quero morrer antes disso. Então, para participar dessa minha história, eu tenho que ensinar meus filhos, meus netos, e realmente na escola eu acho que deveria. E a Secretaria de Educação aí, né, poderia nos ajudar e colocar como matéria, porque acho bastante importante ensinar sim sobre o Estatuto do Idoso nas escolas.
E a violência patrimonial? A violência patrimonial, Maria Lúcia, ela acaba ocorrendo quando aquelas pessoas que estão convivendo ao entorno do idoso, né, sejam elas com um grau de parentesco ou não, né, acaba se utilizando de questões ou de dependência física ou até cognitiva que o idoso necessite dessa pessoa que convive ao entorno e acaba por explorar questões financeiras, né, questões econômicas e acaba muitas vezes até chegando a deteriorar o patrimônio aí do idoso. Então, essa violência patrimonial também é um direito assegurado no Estatuto do Idoso, né? O Estatuto também prevê sanções, né, por esse crime. É crime, então? Crime. Eu me apossar Sim. de bens que não são meus, obviamente, né? Imagina um idoso que às vezes dá o cartão, né? Passa senha de banco. Então, tudo isso é bem perigoso mesmo, né? Não só sobre o aspecto legal, né? Eticamente, moralmente também chega a ser até mais gravoso, porque você vê uma condição de que alguém está se aproveitando, né, de um idoso justamente por uma fragilidade física ou cognitiva, justamente para oferir uma rentabilidade econômica, né? Moralmente e às vezes é mais tão pequeno, né? Sim, são valores às vezes até não muito expressivo sobre o contexto social, mas moralmente, eticamente muito reprovável. Acredito. Essa parte também ocorre quanto tempo de prisão, caso seja não sei como é que se fala, quando se agrava esse assunto que chega aí para a justiça, qual é é determinado um tempo? Existe a questão da tipificação dos crimes, tem que se analisar a conduta que foi executada pelo criminoso. Então, o Estatuto ele prevê uma série de sanções. Para cada conduta, o Estatuto do Idoso prevê uma sanção, podendo ser até de prisão, né, ou multa, depende da conduta criminosa que foi praticada. Então, teria que se analisar o caso concreto, mas o mais importante, que eu acho que a gente precisa até exteriorizar aos telespectadores, é crime, né? Sim. E para isso existe tanto a denúncia para a autoridade policial, Ministério Público, né, os conselhos municipais, estaduais e federais, né, que acautelam aí o idoso. Nos grandes centros, aí, como o caso de Curitiba, Sim. Nós temos uma delegacia especializada, né, para assegurar os direitos dos idosos. Então, existe toda uma estrutura do Estado para acautelar essas situações, né? Existe um ponto também que é mais tenso, é quando o idoso não faz nenhuma revelação e que ele passa a viver ali com a sua dignidade abalada e prefere às vezes se calar para que esse familiar não sofra nenhum problema mais grave. E sendo que isso está na lei e nós temos direito, né? Mas a gente sabe que dentro das famílias existe muito isso. E às vezes o próprio idoso não comenta, não fala, né? Para que isso não se agrave, infelizmente. Um grande artifício que pode ser utilizado é o instrumento da curatela, Maria Lúcia. A curatela ele acaba por acautelar o idoso, esse acautelamento, melhor dizendo, acaba sendo pelo Estado. Porque uma vez que você entra com um pedido de curatela, que nada mais é do que quando um idoso não possui condições físicas ou cognitivas, né, para sua prática da vida social, ele pode, né, a pedido de um ente da família, né, ou nomeado pelo juiz, né, ter um curador. Mas esse curador, ele acaba assumindo responsabilidades com relação aos cuidados patrimoniais desse idoso. Então, a curatela acaba sendo um instrumento muito efetivo porque o Estado fiscaliza através do juiz
e do Ministério Público, o que vai ser feito, mais do que isso, como vai ser gerido a questão patrimonial deste idoso. E eu falo questão patrimonial não apenas com referência a imóveis, eu falo bens móveis, eu falo pensão, eu falo fundo de investimentos, né? Poupança, enfim. Todas esse conjunto de direitos e de bens do idoso, o Estado acaba se preocupando e se debruçando com um olhar muito atento através do juiz e do Ministério Público, exigindo do curador um cuidado, uma prestação de contas, como está sendo gerido, como está sendo cuidado, para onde está indo o dinheiro, né? Mais do que isso, o juiz, inclusive, ele impõe restrições ao poder de como gerir esse patrimônio. Então, muito comum numa curatela, o juiz impedir ao curador que não venda o patrimônio sem autorização judicial, né? Que o valor recebido a título de pensão seja destinado exclusivamente ao idoso. Então, o Instituto da Curatela acaba sendo uma ferramenta muito importante, muito útil, porque né? Assegura ao idoso pelo Estado, né, com o olhar do juiz e do Ministério Público, a garantia que esse patrimônio está sendo bem zelado, bem cuidado, essa questão patrimonial, né? Com certeza. Bom, esse assunto já era o meu próximo, mas vamos voltar nele, ok? Nós vamos falar ainda sobre a violência, a discriminação, que eu acho que também é dolorido. É uma parte aonde você fere não só o teu meio de vida, as condições em que você está vivendo, mas o seu psicológico, a sua forma de enfrentar a vida, e isso traz doenças, né, para o idoso que se sente tão frágil. Me fale um pouco da discriminação. Sim. Vamos lá então, Maria Lúcia. Eu lembro que na última vez que eu estive aqui no programa, você trouxe uma frase que ficou na minha memória, porque às vezes no dia a dia, no cotidiano, passa despercebido e a gente não reflete sobre algo tão relevante. Você me falou assim: todos nós somos jovens. Somos jovens não, todos nós somos idosos. Isso. Né? Alguns jovens idosos, né? Outros idosos mais experientes, mas todos nós somos idosos. E talvez o grande problema nosso com relação à discriminação do idoso é possível a gente afirmar que é um processo cultural, infelizmente, nosso aqui do Brasil, infelizmente, né? E a discriminação existe, né? Mas a nossa sociedade ainda não compreendeu essa frase que você comentou no nosso último encontro aqui no programa Maturidade, que eu confesso que eu refleti por alguns dias com relação a ela. E realmente, sim, todos nós somos idosos, né? Alguns mais jovens, outros com mais experiências, né? Mas... E pela própria maturidade, né? Perfeito. A gente tem que imaginar que o envelhecimento vai acontecer, porque isso é normal, mas o idoso, ele precisa ser assistido de uma forma diferente, né? Sim. Principalmente dentro da sua família, no âmbito do trabalho, no tráfego, na própria rua, né? Você dirigindo. Então, existem formas de você agredir de uma forma que isso te deixe temeroso, te deixe com alguns problemas que você não pode nem dar continuidade ao que você vinha fazendo, a sua alegria, a sua forma de viver. Eu acho que a parte psicológica cabe em todos esses âmbitos, né? Sim. Que é tanto na patrimonial, na discriminação, na forma de você conduzir a sua vida, né? E quando a gente fala dos jovens, eu fico pensando lá também na criança novamente, né? Porque criamos dentro do nosso próprio lar uma forma de que a criança não perceba que aquele adulto tem uma história linda para ser contada. Vou ouvir o vovô agora, vou esperar minha avó chegar, vou perguntar como é que foi, né? Dar importância ao trabalho, às suas roupas, a forma com que a sua convivência
Isso é muito bacana, né? Reconhecer a experiência, né? Exatamente. A sabedoria adquirida pela experiência de vida, né? E um vai passando para o outro, sim, não sim. é? E assim, Maria Lúcia, é importante a gente lembrar que o Estatuto do Idoso impõe também ao Estado políticas públicas, sim, né? Políticas públicas, inclusive de não discriminação. De não discriminação. Então, o Estado, ele tem o dever legal, né, de investir em políticas públicas para evitar a discriminação dos idosos, né? E sejam elas, obviamente, né, de cunho mais publicitário, né, mas eu diria até educacional, como você muito bem nos trouxe aqui, a questão de investir já na educação, já no ensino fundamental, já trabalhar isso desde a base, né? Claro, eu acho que tudo aquilo que você repete, você aprende e se acostuma, né? Então, quando tem uma coisa boa para você ensinar, que você vai repetindo, o seu filho, a sua sobrinha, o seu neto, né? Eles vão pegando isso, eles vão criando uma forma. Tanto é que quando ele escutar alguém fazendo alguma discriminação, ele mesmo vai dizer, né? Sim. Olha, é a minha vovó, é o meu vovô, respeite o meu avô, né? Sim. Então, isso, olha, eu acho que seria o máximo se a gente conseguisse isso. O Brasil caminhando rapidamente, né? Por uma questão aí, eu não acho que não vai passar de uns 20 anos, 30 anos aí, nosso país vai estar bem mais velho, porque as famílias não querem mais tantos filhos, sim, né? E quem vai cuidar? Quem vai amparar esse idoso? Quem vai demonstrar que caminho tomar? E segundo os dados estatísticos do IBGE, 2030, a maioria da população brasileira será de pessoas acima de 60 anos. Olha aí. Então, né, ou seja, já cidadãos albergados pelo Estatuto do Idoso. Então, tá aí a importância e a relevância de nos preocupar não só com relação ao idoso, obviamente, né, pela dignidade da pessoa humana, a educação, né? Mas também a educação, porque nós somos um país que estamos caminhando, né, para que a maioridade da população seja atingida aí em 2030 com pessoas acima de 60 anos. Já está aí, eu dei mais tempo, 20, 30, mas acho que a gente não chega não, né? Então, você sabe perfeitamente que eu tenho uma casa para idosos, né, uma instituição de longa permanência, onde aqui, para que esse idoso entre, ele tem que trazer, então, um documento de um médico, né, um laudo médico, para que essa pessoa seja inserida dentro do lar. Existe a condição de pessoas que vêm de livre e espontânea vontade, que eu acho isso, assim, maravilhoso. Aquele que não quer dar problema para os filhos, que querem ter suas próprias vidas, né? E que quer um cantinho para que ele seja ouvido dentro da sua idade. Quando a gente recebe um morador assim, eu fico muito emocionada, porque é uma decisão, não que ele queira abandonar o familiar, mas que ele quer ter uma vida digna até o final da vida. Não importa como, eu quero sair, eu chamo um Uber, chamo um táxi, eu vou passear, vou ver as amigas, né? Eu acho isso muito bacana. E eu tenho aqui um grupo de pessoas que fazem isso, né? Que vieram, pegaram as suas malas, olha, filho, eu vou morar na casa de repouso. E os filhos às vezes ficam muito nervosos porque, poxa, será que eu não estou cuidando bem dos meus pais? Mas não é essa a razão. Então, a nossa cultura também deve ser mudada, né? Você vai envelhecendo e você tem que prestar atenção que vai chegar um momento em que você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Então, se eu não quero que o meu filho, a minha nora, os meus netos tenham esse comprometimento comigo, mas não me abandonando, eu vou para uma casa de repouso e lá eu sei que se eu precisar, eu vou ter ajuda. Meus filhos vêm, me visitam e eu tenho essa harmonia com a família. Quando nós recebemos uma
uma demanda, o que o médico fala lá, escreve que ele não tem condições de gerir a própria vida, né, que ele tem uma demência, aí sim é a hora da gente entregar um documento para a família e ele procurar então um advogado, né, o Ministério Público, e fazer a curatela. Eu lembro que no outro programa, vamos voltar de novo, eu te perguntei, mas se eu quiser, com a minha condição de vida, ter condição de responder por mim, e eu pedir para um filho ou 2 filhos cuidarem de mim quando mais tarde eu estiver, né, mais idosa eu estiver, eu posso fazer isso? Atualmente nós estamos passando por uma atualização na legislação com relação específica a esse ponto. Então tem alguns projetos de lei que estão querendo deixar isso um pouco mais claro. Mas atualmente no Código Civil já há a possibilidade de você manifestar, você pessoa idosa, já deixar manifestado o teu interesse para que numa eventual possível e futura impedimento de ordem física ou cognitiva, né, que venha impedir os atos, a prática dos atos civil, você pode deixar já mencionado o teu interesse, a tua manifestação de interesse, que isso seja direcionado à curatela a um filho. Por escrito. Então é importante se utilizar até desse instrumento, porque nós sabemos, pela cultura brasileira, né, Maria Luz, que infelizmente acontecem situações em que o pai ou a mãe tem um relacionamento melhor afetivamente com um filho específico ou com outro, né? Um familiar. Ou com um familiar, né? Assim como nós sabemos que, infelizmente, o que não deveria acontecer, possuem familiares que acabam por abandonar, né, o idoso no momento que ele mais precise, que ele mais necessite. Então, é importante, de repente, né, a pessoa idosa já começar a pensar nessa situação para trabalhar preventivamente, para que lá na frente, quando tem algum impedimento cognitivo ou motor, que ele tenha respeitado o seu interesse, né, o seu desejo, né, que seja cuidado, que seja curatelado, né, por um membro da família específica. Então é muito importante, e o Poder Judiciário vai valorar de forma significativa essa manifestação de vontade do idoso. E tomara que não demore. Tomara que não demore, né? Porque a gente sabe que toda essa situação que a gente está conversando aqui é o dia a dia. Sim. E não acontece no vizinho. Não. Acontece dentro da nossa casa, né? No hoje. Exatamente. No hoje, no agora, né? Agora. Então, quando nós começamos a conversar com os familiares, às vezes as pessoas falam assim pra gente: nossa, mas eu preciso fazer isso? Aí eu digo, eu estou aqui para resguardar o idoso, não a família. A família tem a obrigação de cuidar do seu familiar, mas aqui dentro eu cuido do idoso. Por quê? Às vezes você enxerga de uma forma diferente, ou então que o familiar tá meio ali, né? Aí você percebe que o idoso está precisando de mais ajuda. E nessa hora, você tem que deixar bem claro, né? A que veio e por que você tem uma casa de repouso. A casa de repouso hoje tem que ser vista como um lar, né? Como uma extensão da sua casa. E com melhores ainda, que tem nutricionista, fisioterapeuta, né, educador físico. Então, nós temos condição de dar o melhor para esse idoso. Então, por que não a família cooperar para que isso tudo seja de comum acordo? Mas às vezes você enxerga de uma forma diferente, então aí você tem que dizer, olha, a partir de agora, seu idoso está morando aqui e eu vou cuidar dele. Claro que com a sua ajuda, porque você é o filho, você é o sobrinho, você é o neto e você precisa cuidar do seu familiar. Eu só vou resguardar a situação dele.
Quando nós conversamos bastante, falamos bastante, a gente acaba captando que a família está muito destruída, está muito destroçada, muito sofrida, né? E que às vezes não sabe nem que caminho tomar. Então você faz aquela parte de psicólogo da família, sem ser psicólogo, mas a vida nos ensina a tomar algumas decisões e ajudar essa família a tomar essas decisões. Eu acho que a história da Secretaria da Educação aí nós precisamos de ajuda, viu? Então, doutor, olha, nós vamos agradecer porque o nosso programa está acabando. Eu vou precisar da sua ajuda porque vamos continuar falando do Estatuto do Idoso. Você aí de casa que tem interesse, fique ligadinho porque o doutor Diego vai estar aqui outras vezes. Obrigado, Maria Lúcia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui no programa Maturidade. Mais do que isso, né, poder contribuir aí com esclarecimentos relevantes ao idoso, né, aos idosos, melhor dizendo. Então, conte comigo porque for necessário, que a gente puder auxiliar, a gente está em pé e à ordem. Com certeza. E mais uma vez, eu agradeço você aí de casa, agradeço a Rede TV, que vem nos apoiando todo momento a mostrar, porque é uma utilidade pública, né? O nosso programa sempre tem levado até vocês alguma coisa, algum conhecimento de que é importante nós cuidarmos dos nossos idosos. Ensine seu filho, seu neto, que eles vão aprender melhor até que a gente, viu? Criança aprende rápido e vai ser uma bênção na sua casa o seu idoso ser tratado dignamente. Pessoal, muito obrigada por ter participado, ter ficado comigo até agora e até um novo programa.